Segundo o ministro da Cultura, Juca Ferreira, sobre o assunto, aspas, nós, do Ministério da Cultura, achamos que não basta distribuir renda e elevar o poder aquisitivo. Temos que disponibilizar educação e cultura para que o Brasil possa enfrentar os desafios do século XXI. É imprescindível incorporar ao programa de nação esta satisfação das demandas culturais do povo brasileiro como um todo. Nesse sentido, temos identificado no contexto não somente brasileiro, mas também em toda a região sul-americana e caribenha, a emergência de iniciativas significativas, programas e outras formas de políticas culturais, seja no âmbito dos órgãos oficiais, como o Ministério de Cultura, ou do terceiro setor, ONGs e etc., E vimos nesse dia de congresso que essa posição encontra respaldo nos depoimentos dos nossos especialistas convidados. Está aqui uma prova que eu acabo de falar sobre a realidade da Argentina, esse processo que está acontecendo. A arte e educação no Brasil, vou baixar um pouco agora, como estou fechando um pouco para a gente tratar do nosso assunto também. Fala no microfone, por favor. Ah, é? Desculpa. Eu vou tentar aqui, senão não puxa. A primeira inserção legal do ensino de arte no universo educacional do Brasil se deu nos anos 30, no período Vargas, que propunha no âmbito das suas diretrizes no campo artístico o ensino de desenho. Ontem a gente viu a Ana May falando e ela explicou bem essa coisa. E a arte, na época, a arte era o desenho, e a primeira inserção da arte nas escolas foi o desenho. Foi instituído o ensino de desenho geométrico nas escolas secundárias e primárias e desenho pedagógico nas escolas normais. Já no final dos anos 60, dentro de um contexto político, visando atender às necessidades criadas pela instalação entre nós de modernas multinacionais em seus mercados de trabalho, foi criado pelo programa um conjunto de diretrizes para a área que incluía a cultura em suas metas políticas, entrelaçando as noções de cultura, desenvolvimento e segurança nacional. Para incorporar esse quadro geopolítico de desenvolvimento e promoção da cultura nacional, foram criados o Conselho Federal de Cultura e os Institutos Nacionais de Artes Plásticas, INAP, de Música, INM e de Folclore. O Serviço Nacional de Teatro, SNT, por já existir, também foi dissolvido e passou a fazer parte do quadro citado. Nesse cenário de tensões políticas e sem nenhuma participação dos atores que lidavam com a educação, a arte, que a educação artística foi inserida oficialmente no sistema de ensino nacional através da Lei 5692/71, sendo criado depois o curso de licenciatura em Educação Artística para o ensino superior nos formatos de curta e plena duração. As consequências de todo esse processo todos nós sabemos, porque somos herdeiros diretos dos problemas gerados por essa implantação aligerada. Irresponsável da arte na escola, sob a batuta das autoridades que tratavam das políticas culturais e educativas do país daquela época. De todos os males, a polivalência, a velha polivalência que a gente todo dia convive com ela, foi a que mais estragos causou e ainda causa ao processo arte-educativo, na medida que estabeleceu-se no imaginário de nossas autoridades que a arte não tem conteúdo. Como as outras disciplinas, a arte não tem conteúdo como as outras disciplinas, e por isso o professor de educação artística deve ensinar todas as linguagens artísticas, ele pode ensinar todas as linguagens artísticas, e se não houver professor de arte, pode ser ministrado por professor das outras disciplinas. Até o ano passado eu era o presidente da federação, que a Jaqueline me substituiu, e tive algumas vezes no CNE, no Conselho Nacional de Educação, e uma delas lá,
as pessoas que falam, os consultores, os conselheiros, né? Tinha o professor Murilo Riga, uma pessoa que tem o maior respeito, uma pessoa... E ele, a gente falando sobre polivalência, ele dizendo que não podia, no momento que nós estávamos entrando numa época em que o multiculturalismo, ele confundindo um pouco o negócio de polivalência com o multiculturalismo, não podia entender como a gente queria voltar para a especialização. Aí ele disse, como é que você explica essa história que você está defendendo? Aí eu disse, professor, me diga uma coisa, uma escola que contrata um professor de espanhol, esse professor de espanhol pode dar aula de francês, de inglês, de alemão, se quiser, são línguas estrangeiras, são disciplinas da escola. É a mesma coisa da arte. O professor de arte cênica não pode dar aula de artes visuais porque ele não tem competência para dar aulas visuais. Ele pode, inclusive, dentro do projeto dele, dos processos que ele faz de aprendizado, né, ele trabalhar com artes visuais, trabalhar com música. E é evidente que o teatro, as artes, elas permeiam todas as linguagens. Né? Não existe uma arte pura. Né? A música, você olha, a música é um espetáculo. Qualquer espetáculo de música, de dança, ela tem expressão, tem tudo. Né? Bom, mas vamos continuando. É aquela velha história. Na hora que começa a falar, eu esqueço o texto e eu vou ler. Esse quadro, e se não houver professor de arte, pode ser ministrado por professores das outras disciplinas. Esse quadro inicial, equivocado e perverso, de inserção do ensino artístico no nosso país, desdobrou-se em problemas que se sucedem no cotidiano escolar e a cada dia nos demanda energia, provocando desgastes e ruído entre arte educadores e autoridades escolares que insistem em burlar a lei implantada. Uma tese que defendo é que essas autoridades não conseguiram digerir a arte como disciplina com igual valor às demais integrantes do currículo. Eles não conseguem digerir isso. Um problema maior é que este fenômeno é fruto da ignorância e descaso com os pressupostos que sustentam a arte como área de conhecimento, mesmo após a regulamentação atual do ensino da arte pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996. No primeiro decênio do século XXI, convivemos ainda com muitos problemas. Nossa atualidade, a gente convive ainda com esses problemas, muitos problemas. Por outro lado, esse cenário penoso que eu acabo de relatar para vocês, que tanto nos maltratou, esculpiu nos arte educadores a imagem do combate, da resistência, da luta por um ensino da arte de qualidade que esteja, portanto, à altura de que todos nós almejamos. Enfatizo em todas as minhas reflexões sobre este assunto que se não fosse esse cenário negativo, não teríamos feito o movimento que nos marcou a todos, quando nos organizamos em associações dos Estados da Federação, fato que culminou na criação da FAEB. Não teríamos crescido tão rápidos em termos de pesquisa e publicações acadêmicas, em cima dessa superação dos problemas. Não teríamos uma concepção arte-educativa como abordagem triangular, hoje uma referência mundial, que nos dá o norte metodológico e indica a saída para as demandas da pós-modernidade. Se não fosse a urgência em solucionar esses problemas, repito, não teríamos conquistado a inclusão do ensino de arte como área de conhecimento do currículo, esta que é uma determinação da Lei 9.394 de 1996, bem como as diretrizes curriculares que orientam atualmente o ensino superior. Tudo que eu relatei até aqui tem o firme propósito de reafirmar que nós, arte educadores, temos respondido todos os dias, com toda a garra, aos desafios que aparecem cotidianamente. Contudo, pessoal, é preciso mais. O tempo presente exige de nós representatividade e organização para estarmos antenados às mudanças que se impõem, para que não fiquemos excluídos dos processos e propostas que ora estão sendo implementados pelo governo federal. Relacionarei a seguir, para efeito de uma amostragem e reflexão, dois projetos em execução do governo federal que nos atingem diretamente.